Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maria Fernanda, sou cardiologista com pós-graduação em nutrologia e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um assunto que tem sido muito recorrente no consultório. Com essa pandemia do coronavírus, tem muito paciente chegando com a queixa de palpitação. Você também sente isso? Então os pacientes têm reclamado muito de uma angústia no peito, de dor torácica, de dor no peito, de desconforto, de ansiedade. E aí eu vim levantar um tema super interessante, né? Como que a gente faz na prática para a gente diferenciar se a gente tem uma bradicardia, uma taquicardia, uma arritmia, uma extrasístole, essa bagunça toda que a gente fala dentro do consultório do cardiologista, né? Primeiro, a palpitação é a sensação individual, né, do paciente de um batimento cardíaco. Se vocês pararem para pensar, a gente não sente o nosso coração bater, certo? Ele simplesmente bate. O normal é que o coração bata e a gente não sinta. Quando a gente sente, opa, peraí, pode ser que tenha alguma coisa errada. E aí vem o termo da palpitação, da batedeira. Quando a gente tem uma extrasístole, um batimento extra, que ele descompassa o ritmo do coração, às vezes a gente pode ter essa sensação, né, de sentir realmente o coração batendo descompassado. Quando isso costuma ser muito frequente ao longo do dia, né, quando a gente faz um exame chamado Holter, que a gente consegue mapear o nosso eletro durante 24 horas, e a gente consegue contar quantas extrasístoles a gente tem num minuto, em 24 horas, a gente consegue definir se de fato aquilo ali merece ou não merece tratamento. E aí é claro que o tipo de extrasístole faz diferença, a quantidade de extrasístole faz diferença, assim como a frequência delas, né? Se elas são isoladas, se elas são pareadas, se elas são múltiplas, e aí essa nossa avaliação vai junto com o sintoma do paciente. Ele tem muito, mas ele não sente nada, são extrasístoles que não nos preocupam, tudo bem, não precisa fazer nada. Ele sente muito, ele tem muito, são extrasístoles que preocupam, que podem vir a desencadear algum tipo de arritmia. Opa, então, peraí, de repente vale a pena a gente começar alguma medicação, como por exemplo um beta-bloqueador, para controlar um pouquinho dessa sensação, tá? Quando a gente fala de bradicardia e taquicardia, a gente se refere à quantidade de batimentos em um minuto. Normalmente, a frequência do coração é entre 60 e 100 batimentos, mas isso é muito individual. Se eu pegar um atleta, provavelmente por conta do condicionamento cardiovascular, o batimento dele vai ser um batimento um pouco mais baixo. Então, você pega atletas com batimento de 45, 50 em repouso, e isso é uma bradicardia sinusal normal para o paciente condicionado. Então, bradicardia se define como batimentos abaixo de 60 batimentos por minuto. E a taquicardia já é o oposto, são batimentos acima de 100 por minuto. No geral, existem poucas condições fisiológicas em que o indivíduo tem um batimento acima de 100 e que isso não gere nenhum problema. Então, a gente tem, assim, estados febris, estados que a gente chama de... que o paciente está com um aumento do hiperdinamismo cardiológico, né? Então, estado febril, eventualmente o paciente que tem uma anemia, paciente gestante que tem uma modificação da quantidade do volume intravascular, são pacientes que acabam tendo uma frequência cardíaca um pouco mais elevada, tá? No geral, a gente tem que identificar que essa frequência está alta e avaliar se aquilo é ou não uma arritmia, tá? Nem toda taquicardia configura uma arritmia, tá? Mas a maioria das taquicardias são arritmias, tá legal? Na verdade, nem toda arritmia configura uma taquicardia, existem as bradiarritmias, então é isso que a gente tem que ficar atento. E quando a gente fala das taquiarritmias, a gente pensa em arritmias que são potencialmente malignas e que merecem um acompanhamento mais de perto, sejam elas a fibrilação atrial, o flutter atrial, ou outras arritmias ventriculares que deixam a gente um pouco mais
preocupada que podem evoluir para complicações e até para morte súbita. Então, avaliar essa queixa de palpitação no consultório é muito legal, porque, eventualmente, depois da gente descartar a possibilidade de patologias, de descartar que o indivíduo, por exemplo, tem uma alteração da tireoide, por isso está hipercinético e por isso está taquicárdico, descartar o uso de medicações que eventualmente podem aumentar os batimentos, suplementos com cafeína, suplementos que contenham aí medicamentos que possam aumentar a frequência cardíaca. A gente vai fazer essa avaliação. Estando tudo normal, a gente vai fazer essa investigação. Estando tudo normal, ok, excelente. O ideal é a gente tentar controlar e condicionar através de atividade física. Tendo alguma outra alteração, a gente vai avaliar a necessidade de alguma medicação, tá? Descartando tudo. A gente pode pensar em ansiedade? Pode. E aí entra a pandemia no meio disso tudo. Muito paciente queixando de palpitação, de sensação de desconforto torácico. E quando a gente vai fazer toda a avaliação cardiológica normal, nenhuma alteração, a gente acaba, por diagnóstico de exclusão, fechando como ansiedade. E sim, gente, a ansiedade ela é capaz de trazer sintomas físicos que vão gerar bastante desconforto. Então fica aí a deixa para você. Se você anda sentindo muita palpitação, se você tem muito desconforto, se você sente muito seu coração, vale a pena procurar um cardiologista, vale a pena procurar uma avaliação para a gente poder te examinar, avaliar se existe a necessidade de algum exame complementar e, descartando tudo, aí sim, pensar na possibilidade de tratar a sua ansiedade.